Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém, Jesus? Irmãos, é a 9ª semana que nós nos reunimos aqui para buscarmos mais de Deus, buscarmos um aprendizado, algo diferente. Eu creio que Jesus, quando Ele te chamou, Ele já te capacitou. Mas agora Ele está fazendo o que? Ele está te dando ensinamentos. E o ensinamento também é um processo. Por isso que é importante nós participarmos de todas as etapas deste curso. Esse curso de consolidação, vocês podem ver desde o começo. Nós começamos com um novo nascimento e vem crescendo, aumentando gradativamente. Nós estamos falando agora a respeito da palavra. Falamos da semana passada, passamos pela etapa da ministração a respeito do perdão, de se consagrar a Deus. E hoje nós vamos falar como estudar a palavra, que é importante. Lembra quando na semana passada que eu estava ministrando para os irmãos, eu estava falando as formas que Jesus se livrou dos ataques do diabo. O diabo o atacou com as palavras, e Jesus também com as palavras se defendeu. Amém? Amém. Então é importante nós conhecermos de fato, estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus, para que nós consigamos também ser livres, ser libertos dos ataques através do que? Da palavra de Deus. Porque o poder em si está na palavra, o poder em si está no nome de Jesus. E é isso que nós temos que aprender. Se coloque de pé para nós estarmos orando. Depois nós vamos louvar o nosso Deus. E aí sim, nós vamos adentrar a palavra. Deus maravilhoso, Pai querido, graças te dou, Senhor Jesus, por mais esta noite, por mais esta oportunidade, Pai, que nós temos de nos reunirmos aqui neste prédio, Pai, para adorar o Teu santo nome, para buscar mais do Senhor, Pai. E eu sei que o Senhor tem, Pai, uma palavra toda especial para nós nesta noite. Mas, meu Deus, meu Senhor, é importante, e eu te peço que o Senhor possa, Pai, tocar em nós, fazer com que nós abrimos o nosso coração, Pai, que o nosso coração seja uma terra, Pai, receptível para receber a Tua semente, as Tuas palavras, Pai, nesta noite, para que nós possamos, de fato, Pai, sermos transformados, sairmos daqui, Pai, cheio da Tua glória, do Teu poder, da Tua unção, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, mais uma vez, Senhor, usa a minha boca, Senhor, usa minhas mãos para abençoar os Teus filhos que aqui estão. Fala através da minha boca, Senhor, aquilo que vem do Teu trono de glória, nos dando ensinamento, Pai, nos capacitando para fazer a Tua obra. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco mais um dia, mais uma vez na Tua dependência, dizendo: eu necessito, eu preciso de Ti, Senhor. Então usa-me como instrumento em Tuas mãos. Que tudo seja, meu Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que eu oro. Amém, Jesus? Amém? Vamos adorar o nosso Deus?
E eu vou estar falando a importância de ouvir a palavra de Deus, como estudar e memorizar a palavra e como meditar na palavra para receber as suas riquezas. Vocês vejam que os não cristãos, eles sempre associam o crente à Bíblia, não é verdade? Eles sempre associam o crente pela Bíblia. Quando vê uma pessoa com a Bíblia na mão, para eles já falam, aquele ali é um crente. É verdade isso? Isso por um lado é muito bom, mas por um outro lado não é, porque tem muitos crentes que infelizmente eles utilizam da Bíblia como um desodorante de passar nas suas axilas, debaixo do seu braço. Eles carregam a sua Bíblia para um lado e para o outro, mostrando, querendo mostrar uma espiritualidade, algo que eles não têm na verdade. Eles têm a Bíblia deles, mas eles não a utilizam, ou seja, eles não a leem. E a Bíblia, você ter ela é muito importante, mas se você não ler a Bíblia, não vai adiantar de nada. Esse é um dos grandes problemas. Tem muitas igrejas que eles não utilizam de um ensinamento para que as pessoas, um incentivo, sei lá, de alguma forma, para que as pessoas leiam a Bíblia, conheçam a Deus, conhecendo a palavra, porque como eu já falei na semana passada, a palavra é Deus, Deus é a palavra. Então, se você não conhece a palavra de Deus, automaticamente você não conhece Deus. Não tem como você falar de algo que você não conhece. É necessário você estudar a palavra, é necessário você ler a tua Bíblia, para que você consiga aprender da verdade de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas têm a sua Bíblia, mas utilizam ela como um amuleto. Tem muitas pessoas que têm nas suas portas de casa, de comércio, escritório, um pé de coelho, o tal do trevo de 4 folhas, uma ferradura de cavalo, outros lá tem um pote lá com sal grosso, com alho dentro. Rapaz, sal grosso e alho é muito bom, isso me lembra churrasco. É muito bom. Mas tirando disso, não serve para nada. Esse negócio de vai espantar mal olhado. O que espanta mal olhado é Deus. Mal olhado é demônios. Então quem espanta mal olhado é Deus. Mas as pessoas, muitas vezes nas suas crendices, elas têm a sua Bíblia lá como um amuleto aberto lá, principalmente no Salmo 91. Geralmente é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, é verdade. Ou então lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém, é verdade também. Mas se você não absorver e colocar isso em prática, principalmente se você crê nisso, se você não praticar isso, não é a Bíblia aberta que vai resolver o teu problema. Não é ela aberta que vai trazer algum significado para a tua vida. Se você deseja crescer em Deus, precisa praticar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Mas para isso, você precisa conhecê-la. E para você conhecê-la, tem 5 formas bem práticas que eu quero estar falando para vocês. Repete comigo. Como é que você vai conhecer então a palavra de Deus? Primeiro, ouvindo. Repete, ouvindo. Lendo. Estudando.
vai de fato aprender a palavra de Deus e vai começar a conhecer Deus. Primeiro, como ouvir a palavra de Deus. Recebemos fé ouvindo a palavra de Deus, de sorte que a fé é no ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Jesus disse várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está lá em Mateus 11:15. Portanto, ouvir a palavra de Deus é vital. Por isso é preciso ir aos cultos toda semana. Porque se você não vir buscar o alimento espiritual, como que você vai conseguir se tornar um homem ou uma mulher espiritual? Se você não vai para a célula, se você não vai para um curso como esse que está tendo de consolidação, se você não vai para uma mentoria, se você não vai no culto de domingo, que é tradicional, se você não vai de repente para uma conferência, você não busca de fato aonde está sendo ministrada a palavra de Deus. Como que você quer suprir as suas necessidades? Não se consegue. Essa é a grande verdade. É necessário nós buscarmos esses momentos, esses tempos, tirarmos esses tempos para nós estarmos ouvindo, nos alimentando o nosso espírito. É preciso, é necessário ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, ela gera fé em você para vencer o mundo e o capacita a servir Deus no seu dia a dia. Ele te dá força, ele te dá instrumento, ele te dá mecanismo de você suportar todos os ataques do diabo. Eu quero frisar mais uma vez, lembra que eu ministrei na semana passada? Toda a tentação que Jesus sofreu, o inimigo atacava com palavras. Ele sabia que Jesus tinha jejuado por 40 dias e 40 noites. Aí o diabo vai e fala para ele: se tu é mesmo Deus, o Filho de Deus Altíssimo, pede, transforma essas pedras em pães, pois sabia que ele estava com fome. E ele prontamente, na palavra também respondeu: não é só de pão que ele viu, mas de toda a palavra. De toda a palavra que vem da onde? De Deus. Essa é a palavra. Jesus disse: aquele que comer de mim não sentirá fome, aquele que beber de mim não terá mais sede. As pessoas, quando elas são espirituais, elas têm que aprender que da mesma forma, ou até mais do que ela alimenta o corpo dela, ela precisa alimentar o espírito. É mais do que necessário alimentar o teu espírito, para que ele esteja bom, forte, vigoroso, para nos dias maus você suportar todas as pressões. Amém? Amém. Existem muitas formas de se ouvir a palavra. A Bíblia é narrada em áudio, é um exemplo. Pessoas, eu não sei ler, tenho dificuldade para ler, mas hoje em dia existe a Bíblia em áudio. Eu tenho no carro mesmo, geralmente quando eu viajo, às vezes eu estou cansado de ouvir louvores, eu coloco e vou ouvindo. Eu tenho o Novo Testamento todo em áudio e eu vou ouvindo. Muitas vezes eu vou falando junto, conforme ele vai falando lá na gravação, eu vou repetindo com ele, porque é uma forma de eu também decorar a palavra de Deus. Uma outra forma são as pregações da igreja, na célula, cursos ou estudos bíblicos, como eu já me referi. Pregações gravadas também é muito importante, mas é importante você saber quem você vai ouvir, porque muitas vezes tu começar a ouvir fogo estranho, isso vai te trazer perturbação, vai te trazer dúvida. Então é necessário você prestar muita atenção a quem você vai ouvir. Amém? Amém. Também pelo rádio ou pela televisão. Aqui na nossa cidade nós temos os programas. Geralmente ao meio-dia, às 10 horas tem a reflexão, que geralmente tem uma mensagem. Está lá, às vezes um pastor ao vivo, uma mensagem gravada, mas sempre tem uma mensagem. São momentos que nós podemos, mesmo em nosso lar, em nossa casa, nós estarmos ouvindo a palavra de Deus.
e com isso nós estamos praticando. O maior problema é que quando nós apenas ouvimos a palavra de Deus, nós conseguimos reter de 5 a 10% disso que nós ouvimos. Não passa disso. É apenas de 5 a 10% que nós vamos reter. Mas isso pode melhorar se você seguir algumas dicas que eu vou passar para vocês. Tem alguns comandos que você consegue para que isso melhore, para que esse percentual aumente. A primeira coisa, você tem que ter desejo, fome, vontade das coisas de Deus. Você tem que ter fome de fato da palavra de Deus. O desejo teu tem que ser grande, profundo realmente, para você conseguir de fato saciar essa fome ouvindo a palavra de Deus. É necessário você abrir a sua mente e o seu coração. Uma pessoa de mente fechada, com medo, ou uma pessoa orgulhosa, ela pode ouvir, mas ela não retém a palavra de Deus. Você quer ver um exemplo bem claro disso? Quantas vezes que pessoas vão na igreja, ou se você sair lá fora perguntar para ele: ei, como é que foi o culto? Foi maravilhoso. Quer ver quando tem um mover no espírito? Ah, que culto abençoado! Hoje o pastor estava a guitarra. Aí se você perguntar: mas o que foi que ele ministrou? Ah, o que ele ministrou? Rapaz, ele falou lá de João, lá no Jordão. Ele não sabe, a pessoa não sabe de fato nem o que foi ministrado. Ela diz que foi um culto maravilhoso e tudo porque ela viu um mover, viu um reteté por causa disso. Mas eu te pergunto, ela recebeu alguma coisa? Não. Ela de repente viu pessoas recebendo, mas ela em si não recebeu nada. Concentre-se em ouvir. Não deixe que as preocupações ou ocupações tirem a sua atenção quando estiver ouvindo a palavra. Isso é um fato que o diabo usa muito. Todos nós temos as nossas ocupações diárias, às vezes maiores, às vezes menores, um dia mais, um dia menos, mas todos nós temos. Nem todos os dias nós estamos assim de bem, vamos usar esse termo. Mas quando chega o dia, quando chega o momento de você se reunir com os teus irmãos para ouvir a palavra de Deus, é necessário que você já saindo de casa, você já saia orando em espírito, falando, pedindo a Deus: Senhor, não deixe que essas preocupações, os meus problemas diários estejam comigo lá dentro daquele prédio. Tira tudo isso de mim, me dê um coração ensinável, me dê uns ouvidos para que eu possa prestar atenção, que eu possa gravar na minha mente aquilo que for ministrado nessa noite. É você gerar, isso chama gerar, é você gerar dentro de você uma expectativa que hoje eu vou para o culto, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus e eu vou sair de lá cheio. Para vocês terem uma ideia, aqui quase todo mundo tem carro ou moto, ou pelo menos sabe como funciona. Cada pouco você tem que passar lá no tal do posto de gasolina e fazer o quê? Abastecer. Você vai andar um percurso com ele, de repente você precisa procurar de novo o quê? Posto de gasolina e abastecer de novo. Nós, os seres humanos, os crentes, é da mesma forma, nós precisamos nos abastecer. A diferença é que nós não vamos num posto de gasolina, nós vamos num prédio onde nos reunimos como igreja do Senhor e ali nós somos abastecidos. É um abastecimento que dura para a semana toda, para vários dias. Mas se você não prestar atenção, se você de fato não tiver os ouvidos voltados para a palavra, você vai passar um tempo e você não vai ser abastecido. Quando é no outro dia, de repente, vai faltar aquele combustível em você. O inimigo, a primeira seta que ele jogar, ele já vai te derrubar. Por quê? Porque
você não reabasteceu um dia antes, porque você não reabasteceu na sua casa, orando, meditando, jejuando. Você não fez isso. É necessário nós fazermos isso a todo momento. Note aquilo que você está ouvindo, anote tudo aquilo que você está ouvindo, tenha consigo sempre uma agenda, um papel para anotar as pregações, os versículos. Em Hebreus 2:1 nós lemos: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pratique o que você ouve. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está lá em Tiago 1:22. Se você ouve, você não pratica, você engana você mesmo. Você não está enganando outras pessoas, você engana a você mesmo. Domingo eu vou estar ministrando aqui uma palavra que Deus me deu durante essa semana. Saia da janela. Esse é o título do texto que eu vou do esboço que eu vou ministrar no domingo que é um dia de ceia. Vocês vão entender melhor do que eu estou falando aqui do que essa parte da Bíblia diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque muitas pessoas, infelizmente, elas eles têm um espírito religioso, mas elas não são servas verdadeiramente, elas não servem a Deus verdadeiramente, não o adoram em espírito e em verdade. E é esses que Cristo procura, é esses que Jesus escolhe. Amém? Amém. Segundo tema: como ler a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra, então nós retemos entre 5% e 10% daquilo que escutamos. Mas entretanto, quando nós lemos, nós retemos em torno de 30% a 50%. Quando você ouve, você retém de 5 a 10. Mas quando nós lemos, nós falamos ela, o percentual, ele aumenta muito maior. A ordem de Deus é que você leia a palavra todos os dias da sua vida. Você deve ter a Bíblia sempre contigo, e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Está lá em Deuteronômio 17:19. Ainda em Deuteronômio 17:19 mostra 3 razões para lermos a palavra: para atender e temer o Senhor, para guardar a palavra e também para praticá-la. No mesmo Deuteronômio você vai ver sobre isso. Paulo também exorta Timóteo dizendo assim: até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Está lá em 1 Timóteo 4:13. Muitos crentes nunca leram uma Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nunca leram uma Bíblia toda. Se você fazer uma pesquisa hoje dentro das igrejas, em todas elas, para crente, inclusive para pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas e tantos mais, você perguntar: você já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida? Eu tenho certeza que o índice de não vai ser enorme. Eu tenho certeza disso. E eu estou falando isso não é para me vangloriar porque eu já li, não é isso não. É porque na verdade você precisa ler para você conhecer Deus. Eu falei numa outra oportunidade, usei até como referência aqui o próprio irmão Glaucio, que é um advogado. Quer dizer, quanto que ele estudou e estuda para quê? Para ter a função como advogado. Você como crente, você tem a função de fazer o quê? O ID que Cristo deixou. Pregar o Evangelho não é obrigação pura e simplesmente do pastor, não. Ele é pastor, é ele que tem que pregar, não. Essa obrigação, esse ID que Jesus se referiu, é para todos aqueles que o amam e que guardam a sua palavra. Então isso é para mim, isso
isso é para você também. Mas como é que tu vai pregar? Como que você vai falar se você não a conhece, se você não lê? É impossível, não é impossível? Vamos falar de pão leve. Eu só vou ouvir você falar. Por quê? Porque eu não entendo nada. Você vai falar, a massa tem que fazer assim, coloca isso, aquilo, tal, eu, mas eu não vou falar nada. Por quê? Porque eu não sei como faz. Agora, se você for conversar com outra pessoa que também é uma padeira, ela vai falar com você. Mas se você colocar isso, se você diminuir aquilo, se você acrescentar aquele outro, quer dizer, você vai ter um diálogo, não vai? Por quê? Porque sabe do que vocês estão falando. Preste atenção quando vocês se reúnem entre irmãs, vocês ficam conversando. Quero eu acreditar que vocês ficam falando o quê? Da palavra de Deus, das coisas de Deus. E tem assunto, eu digo isso por mim, quando eu me reúno com os irmãos que nós vamos conversar. Nós não falamos em pescaria, em caçada, em prostituição, em futebol, nada disso. Nós falamos das coisas de Deus. Nós testemunhamos um para o outro as coisas de Deus. Por quê? Porque os meus assuntos são esses. É claro que eu tenho meu trabalho, eu também falo a esse respeito lá no meu trabalho. Quando eu saio para visitar alguém, a trabalho é uma situação. Mas tirando disso, a minha boca é usada por Deus para levar, para pregar o Evangelho de Cristo. Eu estou fazendo pura e simplesmente aquilo que Ele deixou para mim fazer, aquilo que Ele me mandou fazer, que é um mandamento dEle. Quando Ele diz, ide pregai o Evangelho, é um mandamento dEle, eu tenho como mandamento. E isso, mais uma vez, é para mim e é para você também, é para todos nós. Se você ler 3 capítulos por dia durante a semana e 4 no domingo, você lerá toda a Bíblia dentro de um ano. Se todo dia você pegar de segunda a sábado, leia 3 capítulos, no domingo tu leia 4, durante um ano você leu toda a Bíblia. É difícil? Não. Vamos colocar que você gaste 2 anos para ler toda a Bíblia, meditando, orando, pedindo a Deus esclarecimento, marcando, sublinhando aquilo que tem falado com você. Que gaste 3, que gaste 4, não é nada. Você veja Moisés, ele tinha 40 anos quando ele saiu do Egito e foi para o deserto. Ele ficou 40 anos no deserto, sendo preparado, treinado por Deus para quê? Para daí com 80 anos ele voltar para livrar, para tirar o povo da escravidão. Eu estava comentando esses dias com o seu Jorge, relacionando a minha vida, coisas que aconteceram comigo, do tempo que eu vivi longe de Cristo, com essa história de Moisés. Não estou querendo me comparar a ele, longe de mim isso, mas se eu tiver que me comparar a alguém, claro que eu quero me comparar com as pessoas grandes que a Bíblia traz, mas não é esse tipo de comparação que eu estava fazendo. Você veja Moisés, ele era judeu, mas ele foi criado pela filha do rei. Deus preparou isso já para ele. Ele aprendeu ali, se tornou um egípcio também, porque ele era, como diz hoje, de dupla nacionalidade, não é verdade? Com 40 anos, ele resolve defender um dos seus irmãos que o egípcio estava maltratando, e ele vai e mata esse egípcio. Isso fez com que ele fugisse, fosse para o deserto e ficasse lá por 40 anos. Mas esses 40 anos, pode ter certeza que ele ficou na companhia de Deus, sendo capacitado, educado, transformado por Deus, até que ele voltou para cumprir o que Deus tinha na vida dele. Então 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos,
Não é nada. Não é nada. Olha o seu Jacó, 77 anos. Se ele tivesse levado pelo menos 10 anos, cada 10 anos lido a Bíblia uma vez, ele já tinha lido ela pelo menos 7 vezes, porque com 7 anos ele já começou a ler. Então, no mínimo 7 vezes ele já tinha lido a Bíblia. Quanto que você já podia ter feito? Se dedicando um pouquinho mais, se esforçando um pouquinho mais. Tenha a sua própria Bíblia, sublinhe, marque os textos que falarem com você. Leia num lugar tranquilo, tenha um plano de leitura bíblica e siga esse plano. E hoje, uma das coisas que nós vamos fazer aqui, eu vou fazer um desafio para vocês. Para nós, dentro de 30 dias, nós lermos o Novo Testamento. Vou repetir. Amém. Dentro de 30 dias, nós lermos todo o Novo Testamento. Amém. Amém? Amém. Quem vai encarar esse desafio? Aleluia. Quem vai conseguir? Aí eu não sei. Vai? Amém, amém, amém. Glória a Deus por isso. Eu não sei quem vai, mas eu te garanto, só essa tua vontade de dizer eu vou, em nome de Jesus, eu te garanto que Deus já vai te dar força para chegar lá no final do mês de dezembro. Você está aqui porque dia 31, vocês lembram do nosso culto de primícia, que é dia 31 de dezembro. O culto de primícia é o culto de testemunho. E todos aqueles que queiram vão ter a oportunidade de poder vir aqui e dar um testemunho que queira aquilo que Deus tem feito na vida. E eu creio que um dos testemunhos que vai sair da boca de vocês vai ser esse: falar, em nome de Jesus eu venci, eu li todo o Novo Testamento em 30 dias. E vocês podem ter certeza, todo desafio que eu faço para vocês, eu sou o primeiro a encarar. Eu não coloco para vocês e me esquivo de fazer. Eu não sei se vocês de fato vão fazer, mas eu garanto para vocês, em nome de Jesus, porque Ele vai me capacitar e me dar força, eu vou fazer. É para Ele que eu vou fazer. Eu preciso aprender mais dEle. Eu preciso ter mais revelação da palavra dEle. No final eu vou passar um cronograma para vocês de como vai ser. Vou explicar melhor já no cronograma, cada um com uma folha para vocês entenderem melhor isso tudo. Amém? Amém. Vamos seguir aqui. Como estudar a palavra de Deus? Se desejarmos reter mais da palavra de Deus, nós precisamos estudá-la. Assim reteremos aquilo que eu estava falando, de 30% a 50%, quando nós estudamos a palavra de Deus verdadeiramente. Muitos, porém, sentem um arrepio quando ouvem a palavra estudar. Não é verdade? Estudar chega a dar um. Eu acho que o que gosta aqui deve ser o Cláudio, né? É advogado, tem que estudar as leis que mudam e tal constantemente, então acho que é o único que deve gostar, ou pelo menos faz por necessidade, não sei, gosta, amém. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Eu sinto prazer de ler. E isso desde muito jovem. Eu gosto de ler. Na época, eu não sei se vocês lembram disso, mas existia um tal dos bolsa livro, que eram historinhas de bang bang, essas coisas. Quem lembra? Quem viu já? Viu? Eu tinha coleção daquilo. Eu varava noites, madrugadas lendo aquilo. Me ajudou muito. Minha leitura hoje, eu posso dizer que até é razoável, porque eu sei que foi dessas leituras todas que eu fazia. Ler é bom e o principal, nos dá ensinamento. Mas ler um bom livro, ler a Bíblia, não ler qualquer coisa. A palavra de Deus diz que os nobres a estudavam e investigam, mas os simples apenas ouvem. Ah, pastor, mas os nobres, quando fala em nobreza, pensa assim, rico.
Nobre é você, que é filho do Deus Altíssimo. Você é um nobre. Olha o que a palavra de Deus fala em Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram muito nobres, mais que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Você vê? Então esse povo de Bereia, na verdade, eles eram o quê? Vamos usar um termo diferente para entender: desconfiados, não é verdade? Então o que eles faziam? Quando eles receberam a palavra, eles foram o quê? Examinar a palavra, para ver se de fato era aquilo que Paulo estava pregando, se aquilo que os discípulos, os apóstolos pregavam, se era de fato o que estava na palavra. Por que é importante nós também hoje? Nós estávamos nessa conferência, eu comentei com a Fernanda, dentro do carro, na viagem. Teve 2 cartas de pastores lá, que falaram coisas que não tem na Bíblia. Eu, um mero servo, mas ouvindo, falei: eu quero enganar, que a Bíblia não diz assim. Sabe por quê que eu consegui ver isso? Claro que no cristão eu não falei nada. Isso é evidente, porque nós temos que aprender: aquilo que te serve, absorve; o que não te serve, elimina. É isso que nós temos que aprender a fazer. Mas se você não tiver conhecimento da Bíblia, qualquer um que falarem para você, você vai dizer amém. E quando você diz amém, eu já ministrei sobre isso, explicando para vocês o poder do amém. Você recebe, e aí muitas vezes tu recebe o quê? Condenação, coisas ruins sobre a tua vida. Então por isso que é importante tu receber, tu conhecer a palavra de Deus para você receber, porque quando pregarem você vai saber. Ah, mas tem alguma coisa? Ah, pastor, mas então de jeito que você conhece a Bíblia toda, sabe? É claro que não. É claro que não sei tudo. Eu não sei nada. Eu continuo aprendendo dia a dia. Eu vivo na dependência de Jesus todos os dias. Mas Ele traz à minha mente aquilo que eu já vi, aquilo que eu já pratiquei. E quando eu vejo pessoas que fogem disso, na hora o Espírito Santo me constrange. Ah, mas você nunca fica com dúvida: será que é ou será que não é? Claro que fico e muito. E sabe o que eu faço? Eu gravo aquilo, chego em casa, eu vou para o banheiro, pego meu celular e vou na Bíblia ligeirinho para mim ver se de fato é ou não. Muitas vezes a pessoa falou de uma forma diferente, usou outras palavras, mas o significado é o mesmo, mas eu não tive entendimento para aquilo. Então aí eu vou ter já um duplo entendimento da mesma palavra. Tudo isso nos traz aprendizado. Além disso, o objetivo do estudo da palavra é que você possa apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo 2,15. Um homem de Deus chamado George Miller desenvolveu algumas perguntas que usava em seu estudo bíblico. Elas vão ajudar a entender completamente o que Deus está dizendo na sua palavra. Quando você estiver estudando, você pode analisar o texto em questão, fazendo a si mesmo todas essas perguntas, ou algumas dessas, aquela que você achar interessante. Quais eram as perguntas que George Miller utilizava? Isso era para ele mesmo. Há algum exemplo para que eu siga? Ele lia o texto da Bíblia e se perguntava: será que nesse texto tem algum exemplo que é para mim seguir? A outra pergunta dele: há algum mandamento para que eu obedeça? Era como nesse que eu falei agora: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu tenho como mandamento de Deus, de Jesus para nós. Terceiro, há algum erro que eu possa deixar, alguma coisa que eu estou cometendo de errado? Será que a palavra está me exortando e tem alguma coisa que eu preciso deixar? Há algum pecado para que eu peça perdão? Alguma coisa ainda escondido que é necessário que eu peça perdão, que eu libere o perdão, para que eu possa ter uma vida, uma intimidade maior com Deus?
Há algum pensamento sobre o próprio Deus, coisa que de repente eu ainda não estou conseguindo ver ou entender? E por fim, há alguma promessa de Deus para mim? Isso que eu estou lendo, tem alguma promessa? Tem algo para mim? São algumas perguntas que ele tinha, que ele mesmo fazia. Então de repente algumas dessas é bom você mesmo perguntar. Mas tem algumas pessoas que elas são tão religiosas que elas pensam assim: eu não posso perguntar a Deus, eu vou ofender a Deus. Ei, Deus é pessoa também. Pergunte a Ele, se tu quer uma resposta, pergunte a Ele. Ele sabe, Ele conhece o teu coração, Ele sabe que a tua pergunta é para quê? Porque tu quer buscar entendimento, tu quer revelação daquilo que você está perguntando. Deus já sabe disso, mas Ele quer ouvir da sua boca você pedir para Ele. É necessário você pedir. Não é você questionar Deus ou as decisões de Deus. Deus, por que isso? Porque não é nada disso. É você querer buscar mais entendimento, mais sabedoria. É diferente. Amém? Amém. Após fazer as perguntas, pode ser que você ainda tenha alguma dúvida. Nesse caso, uma boa alternativa é você comprar bons livros que ajudem você a compreender a palavra de Deus. Para isso, converse com o seu pastor, com algum irmão que tenha um conhecimento melhor sobre isso, para que você possa se informar. Olha, eu queria um livro nessa área, o que você acha? Qual livro que seria bom? Eu vejo que Deus está me levantando, Deus tem me levado nessa área aqui, mas eu preciso aprender mais. Aonde na Bíblia que eu posso buscar esse esclarecimento? Quais os livros que eu posso ler para que eu possa me aperfeiçoar mais nessa área? Tudo isso depende de nós, de correr atrás e querer aprender isso. Amém? Amém. 4. Como memorizar a palavra de Deus? Você vai acabar memorizando espontaneamente uma série de versículos apenas por ouvi-los repetidas vezes no culto. Tem muitos versículos que eu cito quase que todos os dias que nós estamos juntos, não tem? Tem muitos. Tem muitos que vocês já ouviram eu citar, ou às vezes eu não citei onde está, qual o livro, capítulo, versículo, mas eu falei, e você acaba gravando. Agora, se você não comparecer aos cultos, não comparecer à célula, não comparecer ao curso, quer dizer, você não vai aprender. Você não vai conseguir memorizar de forma alguma, infelizmente. Deus ordena em Deuteronômio 11:18 a memorizar a palavra. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, escreve-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Está lá em Deuteronômio 11, do 18 ao 20. A palavra de Deus escondida em nosso coração é capaz de guardar-nos do pecado. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Está lá no Salmo 119, do 9 ao 11. E eu quero te dar algumas dicas também para ajuda na memorização, para você poder gravar a palavra de Deus. Aproveite algumas ocasiões em que você precisa ficar parado, esperando, aguardando. Aí um exemplo, você vai no médico, geralmente você vai ter que esperar. Então tenha anotado alguns versículos que tem falado com você, um exemplo num papel, ou então no teu próprio celular, tem uma coisa que está todo dia na tua mão. Anote no teu celular esse versículo. Você vai no órgão público, em outro lugar que você toma chá de banco, ou no próprio banco, às vezes você vai lá, pega a tua senha, tem que aguardar, então tu senta lá e aproveita para ver o papel escrito no teu celular. Começa a ler os versículos que você anotou, começa a memorizar eles para que você consiga decorar, para quando você chegar na cela, o pastor falar, hoje nós vamos ver os versículos, o seu primeiro levantar a mão, fala, pastor, quantos que você quer? Gente, isso não é o fim do mundo, não.
É fácil de se fazer, basta querer. Na hora dá o branco, dá o nervosismo? Dá, claro que dá. Primeiras vezes que eu fui ministrar a palavra de Deus, bati uma alegria no joelho e ficava assim. Eu tinha que me segurar. O tempo passou. Do jeito que eu ministro aqui para vocês, eu ministrei lá em 4 Marcos para mais de 1.000 pessoas, com a mesma autoridade. Sabe por quê? Porque não é minha, é dele. Não me assusta mais. Eu falar do amor de Cristo para uma pessoa ou para 1.000 pessoas, para mim é a mesma coisa. Eu vou falar do amor dele com a mesma intensidade, igualzinho. Porque não sou eu, é ele. É o que está dentro de mim, que é ele. Essa é a diferença. Procure usar seus tempos então que você tem para você meditar na palavra de Deus. É interessante sempre quando nós vamos ler esses versículos, nós lermos em voz alta, muitas vezes, dividir o versículo em frases completas. Outra questão muito boa para você também começar a memorizar é cantar louvores que tenha na letra, são versículos bíblicos. Por exemplo, Jesus é o caminho. Salvo engano, João 14, né? João 14. E tem vários outros. O louvor que nós estávamos cantando aqui: Senhor, uma coisa eu te peço, e não deixe que eu me afaste da tua casa. Está fazendo referência a Salmo. O Salmo, o livro de Salmos, na verdade, é o cântico de Salmos, na verdade, todo ele é. Então existem muitos que você pode também praticar, porque cantando você decora muito mais fácil, sabia disso? Você cantando se torna muito mais fácil. Você pode ver muitas vezes um gago, ele é gago para falar, quando ele canta ele não é. E ele grava. Eu sou ruim para gravar letra de música, essas coisas, mas é ruim pra caramba. Mas a palavra de Deus eu já tenho uma certa facilidade. Sabe por quê? Porque não sou eu. É Ele que está em mim que grava, Ele que guarda. E aí no momento oportuno Ele traz. Deus também ordenou a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse é um outro versículo também muito conhecido. Josué 1:8. Medita dia e noite, não te afaste deste livro. O nosso manual, o manual do crente, é a Bíblia Sagrada. Quando nós entendermos, quando nós lermos eles, vocês vão ver, escrevam o que eu vou falar para vocês. Depois que vocês lerem todo o Novo Testamento, vocês vão ver como vai mudar a vida de vocês. Porque muitas coisas que de repente vocês hoje praticam, vocês não vão mais praticar. Porque o Espírito vai constranger vocês. Vocês vão saber que aquilo não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, eu não faço. Você está sendo convidado por Deus a meditar na sua lei todo o tempo, de dia e de noite. Mas o que é meditar? Meditar não é ficar com a mente vazia, assim como algumas seitas orientais fazem, né? Não é nada disso. Não é nada disso. Meditar na palavra de Deus é um pensamento prolongado, orientado por um único objetivo. A Bíblia ilustra esta prática citando o ruminar dos animais. O boi, por exemplo, ele fica o dia todo passando, e geralmente ele passa a noite toda ruminando. Ele traz aquilo de volta e fica mastigando tudo de novo.
ele consegue sugar o máximo de nutrientes possível que tem naquelas plantas, naquele alimento. E a mesma coisa somos nós. Ah, mas eu já sei esse versículo, mas eu vou ler de novo, eu vou decorar esse versículo. Eu vou ruminar em cima disso. Eu preciso entendê-lo, letra por letra, ponto por ponto. Isso é dedicação. Na prática, meditar envolve 4 aspectos. Repete comigo: visualização, personalização, aplicação e confissão. Visualização: quando você ler ou ouvir uma história sem usar a imaginação para visualizá-la, não sente emoção que envolve você. O mesmo se aplica à palavra de Deus. Meditar é visualizar, é imaginar. Quando muitas vezes nós estamos ministrando, o que você tem que fazer? Viajar no tempo, que a tua mente vá. Um exemplo: ao Senhor é meu pastor. Parece uma frase sem efeito nenhum, não é verdade? Ah, o Senhor é meu pastor, amém, é verdade. Agora imagine você sendo um carneiro indefeso, e daí esse bom pastor chega e te abraça e vai cuidar de você. Já ficou diferente, não ficou? É você imaginar, você visualizar aquilo que está sendo ministrado. Personalização. Personalizar é colocar o texto na primeira pessoa, ou seja, referindo-se a si mesmo. A maior parte dos textos bíblicos pode ser personalizadas. O exemplo do Salmo 91, você lê assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Verdade? Mas quando nós trazemos para nós, como é que fica então? Eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descansarei. É você trazer para você. Quer ver? Deixa eu falar sobre a aplicação, que você vai entender melhor. Todo texto bíblico possui um único significado, mas inúmeras aplicações, sempre considerando uma palavra de Deus direcionada para a sua vida. É aquilo que eu falei, a mesma palavra, mas com diversos entendimentos. Ou seja, diversas palavras para a mesma coisa. Você pode falar 10 palavras, mas todas as 10 têm o mesmo objetivo. Essa é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é uma fonte inesgotável. A confissão. Todo texto bíblico pode ser usado como se fosse uma oração, usando as suas próprias palavras. Repito o texto que acabou de ler como oração a Deus. Esta palavra está definitivamente gravada em seu coração e o Espírito Santo para lembrar-se dela quando for necessário. É justamente nesse ponto tu pega a personalização com a confissão. Eu estava orientando, explicando isso para o irmão Ailton. Ele estava com um problema lá de sonhos, vendo demônios, aquela coisa toda. Eu falei: meu irmão, tu vai fazer o seguinte: tu não vai ler o Salmo 91, tu vai declarar o Salmo 91. Ou seja, tu vai dar ordem. Você começa a falar: eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele me protege, eu estou debaixo das suas penas, debaixo das suas asas. A mim ele deu ordem aos anjos para cuidar. É você trazer para você a sua oração. Quando você faz isso, quando você crê nisso, meu irmão, não tem mal nenhum que fique perto de você. Não tem mal nenhum. A palavra de Deus é mais
do que preciosa, poderosa, para afastar todo e qualquer tipo de demônio ou de pessoa mal intencionada de perto de você. Porque muitas vezes o diabo envia os mensageiros dele também. Mas quando você começa a falar com a autoridade que Deus te dá sobre a palavra de Deus, rapidinho, espia. Não fica. Eu lembro disso da primeira vez quando eu conheci o irmão Ailton. Eu fui lá para falar com o irmão Wellington, e estava lá o irmão Ailton e um outro rapaz lá que eu não conheço. Quando nós começamos a falar da palavra de Deus, o irmão Ailton se ajeitou, ficou na cadeira e começou a falar. Porque eu quero saber, porque uma vez eu ia e isso e aquilo. O outro, rapidinho achou o que fazer e ó, deu limpa a pipa, foi embora. Não ficou. Qual foi o resultado do irmão Ailton? Foi batizado, hoje está aqui com nós. Glória a Deus por isso. E o outro continua sendo escravo. Sabe por quê? Porque ele decidiu, quando ouviu falar da palavra, ele decidiu ficar e ouvir, discutir, questionar. E a palavra o tocou. Quando nós temos de fato Cristo em nós, quando Deus começa a nos usar, as pessoas que ficarem perto de nós vão ser tocadas, vão ser contagiadas. Você pode ter certeza disso. Esse é um vírus que pega altamente. E eu digo mais, não tem cura, viu? Uma vez que ele te pegar, não sai mais. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Esse vírus me pegou um dia. E eu glorifico e exalto a Deus todos os dias por isso. Porque só houve transformação na minha vida por causa disso. Aleluia, Jesus. Hebreus 12:1 nós lemos: corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. A vida cristã é como uma corrida. Sabemos que naquela época não existia bicicleta, mas vamos imaginar que a corrida fosse de bicicleta, pois ela é um bom exemplo para ilustrar os nossos recursos nesta situação. A primeira roda simboliza a palavra de Deus e a segunda a oração. Juntando as duas, estará apto a correr a corrida da vida cristã com velocidade. Vocês lembram da ministração que eu trouxe aqui, um tempo a sós com Deus, de 5 questões que o cristão tem que aprender? E se vocês não lembram, nós vamos repetir elas, mas eu quero que você repita comigo também. Quais são essas 5 questões que nós temos que aprender e ter na nossa vida? Primeira dela, a confissão. Repita aí, confissão. Confissão. Por que confissão? Porque se você não confessar os seus pecados, com certeza você não será perdoado. A segunda, gratidão. Gratidão. Por que gratidão? Você ser grato com as pessoas e aquilo que Deus tem feito na tua vida. Terceiro, adoração. Adoração. Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É você de fato ter adoração ao teu Deus. Intercessão. Intercessão. É você interceder pelas pessoas que estão próximas de você, aquelas pessoas que tanto necessitam, é você se colocar na brecha por elas. Ou seja, é você amar o teu semelhante, porque se você amar o teu semelhante, você vai orar e interceder por eles. Amém? Amém. E o último, petição. Repita comigo, petição. O que é petição? É você pedir a Deus, é você falar para Ele das suas necessidades, daquilo que você precisa. São tudo pontos que nós temos que entender durante a nossa oração. É necessário tudo isso. Do mesmo modo, nós temos 5 formas de conhecer a palavra de Deus. Então vocês vejam, a confissão, a gratidão, a adoração, a intercessão e petição é porque na roda, vamos dizer assim, da bicicleta da frente, que é o que? Oração. Agora na roda de trás, que é a palavra
Porque nós precisamos nos preparar para a corrida. Então, na primeira roda, nós vamos ter o quê? Confissão, gratidão, adoração, intercessão e petição. Na palavra de Deus, nós vamos ter o quê? Ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. Esse é o caminho. É isso que nós precisamos fazer para que nós possamos ter uma corrida de fato que vai nos levar até a glória, até estarmos com Cristo. Eu te garanto que nem o pneu vai furar na estrada, nem um raio dessa tua bicicleta vai quebrar, nada vai acontecer, porque as mãos do Todo-Poderoso vão estar te conduzindo. Nem sequer cansar você vai, porque é Ele que te conduz. Você começa no descanso. Eu vou falar sobre isso amanhã. Está consumado, ou seja, está tudo feito. É porque nós não tomamos posse disso nas nossas vidas, por isso que nós sofremos tanto. Mas isso tudo vai acabar em nome de Jesus. Amém? Amém.